Bom, meninos, vamos continuar aqui com uma coisa muito importante. Até agora a gente tinha falado da geometria molecular, a gente tinha falado da polaridade, né, da questão dos momentos. E agora, eu sei que a aula passada, a gente falou sobre isso aqui, ó. A gente falou sobre as interações intermoleculares, que foi de polo, ligação de hidrogênio e de polo induzido, né? A gente sabe que a ligação de polo, ela deve ocorrer em moléculas polares, né? Em que vai ter a formação do dipolo, tá? A ligação de hidrogênio também ocorre em substâncias polares, em que vai ter, né, os dipolos positivo e negativo, e além disso a gente vai ter interação do hidrogênio com os três elementos mais eletronegativos, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, que faz da ligação de hidrogênio ser a mais forte dentre elas. E a gente tem também a de dipolo induzido, que, como o próprio nome diz, ela vai ser induzida, e nesse caso a gente vai ter que ter uma molécula apolar, tá? Complementando novamente o que a gente falou sobre polaridade ou não. Né, polaridade e não polaridade, ou seja, a polaridade. Então, a ligação de hidrogênio é a mais forte, depois a gente tem a dipolo, e depois a gente tem a dipolo induzido, que também é nomeada como força de Van der Waals ou forças de London. Bom, agora, eu coloquei uma outra interação aqui, que a gente falou, né, um outro tipo de interação que alguns autores consideram como interação intermolecular, outros não. O Enem considerou como interação intermolecular. Mas ela tem algumas diferenças, porque ela não é entre duas moléculas, e sim entre um íon e um dipolo. Então, por isso que tem alguns autores que consideram como força intermolecular e outros não. Por quê? Porque é um íon. O que é um íon, né? É um átomo que está com carga positiva ou negativa, mais uma molécula. Então, para esse tipo de interação ocorrer, gente, primeira coisa que a gente tem que ter, as duas coisas que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter um íon positivo ou negativo, e a gente tem que ter uma molécula polar. Por que aqui molécula polar? Porque aqui a gente vai ter que ter dipolos, né? Dipolos, tá? Então, o íon vai fornecer para a gente cargas e a molécula polar vai aparecer para a gente dipolos, tá? Então, essa interação, gente, ela foi considerada, né, entre as três lá que a gente estuda normalmente, a mais forte é a ligação de hidrogênio. Só que essa daqui, gente, né, se ela for estudada como uma força intermolecular, ela será a mais forte de todas. Acaba, em alguns casos, ela sendo mais forte que a ligação iônica. Tá? Então, ela é a mais forte de todas, é acima da ligação de hidrogênio, e pode ser que ela seja mais forte do que uma ligação iônica, tá? Então, por isso que ela tem essa peculiaridade, e por isso que eu estou falando com a dela separadamente, tá? Então, o que vem a ser essa? Primeira coisa para a gente ter essa ligação, um íon e uma molécula polar. Nas outras três, a gente tem que ter o quê? Moléculas. Aqui tem que ser um íon e uma molécula. Então, gente, o caso mais comum que acontece com esse tipo de interação é quando a gente faz a dissolução de sal em água, tá? Então, olha só, o NaCl, gente, né, ele é um composto iônico. E o composto iônico, quando a gente põe ele em água, ele dissocia em íons, Na+, Cl-. Né? Não é à toa que o composto iônico em água ele é capaz de conduzir corrente elétrica, tá? Então, olha só. Então, aqui, vamos lá. O que eu falei com vocês? Que nesse composto, a gente precisa de íon molécula. Então, quando a gente põe NaCl em água, a gente vai ter esses íons aqui. Então, nossos íons vai fazer, né, ele vai interagir aqui na nossa interação.
Então, os íons Na+ e Cl, então a primeira etapa para esse tipo de interação, a gente tem os íons, que foram formados a partir da dissociação do sal, Na+, Cl-. Dissociar é separar ali o composto iônico em cargas mais e menos. Então, a gente tem os íons, tá? E a gente tem a molécula aqui polar, que é a água. Como a gente estudou, né, a água, uma molécula polar, ela tem uma resultante de momento dipolo. E ele tem a água, como a gente viu em outros casos, ela tem dipolos, um positivo e um negativo, né? O positivo fica mais perto de quem? Do hidrogênio, da parte do hidrogênio, que ele é menos eletronegativo, e o dipolo negativo fica mais perto do oxigênio. Então, esse aqui é um fenômeno que acontece, que a gente fala que é a tal solvatação da água. Solvatação do sal, né, em água, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o nosso íon, que é o Cl, e aqui a gente tem a nossa molécula, tá vendo? O verdinho é o íon cloro. Esse aqui, né, é o nosso arranjo da molécula de água, H2O, HHO. Então, ou seja, a parte positiva da água, o dipolo positivo da água, ele interage com o íon negativo, tá vendo? Então, no íon negativo, ele fica rodeado de moléculas de água que interagem com esse íon com o seu dipolo positivo. Então, aqui mais uma água que interage. O polo positivo da água interagindo com o cloro, tá vendo? Então, aqui houve, né, ele foi cercado por moléculas de água por causa dessa atração, tá? Esse aqui a gente fala que está solvatando. Mas essa interação que está acontecendo aqui é a tal interação que eu falo com vocês, que é a íon dipolo, tá? A íon dipolo está acontecendo aqui, ó. Essa linha, né? Esse pontilhado vermelho é a ligação íon-dipolo, que é a interação entre o íon e o dipolo. E a mesma coisa acontece com o íon Na+. O Na+ é um cátion que foi obtido através da dissociação do sal. E em volta do Na+, a gente vai ter moléculas de água, tá vendo? Então, aqui H2O, né? Então, o lado negativo, né, o oxigênio aqui, ele tem um dipolo negativo. O dipolo negativo da água interage com um íon mais. E isso aqui, né, o Na+, ele fica rodeado de moléculas de água que está interagindo o seu dipolo negativo com o íon, tá? Então, aqui a gente fala que essa força que está surgindo aqui, essa interação que está surgindo, é interação íon-dipolo, tá? Então, é uma coisa eletrostática aqui acontecendo, né? Então, por isso que esse tipo de força, ela é mais forte ainda do que a ligação de hidrogênio. Né? Porque antes a gente falava só as três, só a ligação de hidrogênio, dipolo induzido. Mas aí a gente não pode esquecer dessa daqui, né? O Enem trata essa daqui também como uma força intermolecular, inclusive caiu algumas questões relacionadas a isso aqui, tá? Então, essa parte aqui, gente, era para mostrar para vocês mais esse tipo de interação, que é importante saber. Friso novamente com vocês que tem alguns autores que consideram como força intermolecular, outros não, tá? E que essa interação é a mais forte de todas, chega a ser a mais forte do que a ligação iônica, tá? Então, gente, esse é mais um vídeo para deixar isso aí para vocês, tá? Depois eu vou mostrar para vocês exercícios envolvendo isso daí, tá bom? Um abraço.